pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. EBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas de sucesso. Eu sou Tom Rioch, o rei do networking, conectando pessoas do meu estúdio na região metropolitana de Campinas. E hoje vamos conversar com o Mauri Ono, em São Paulo. Mauri Ono é diretor e proprietário do Innovative Strategy, consultoria em estratégia corporativa, governance, projetos inovadores. Ele é membro de conselhos de empresas, advisor em investimentos e gestão e diretor de novos negócios da Igua Saneamento. Eu e Mauri somos membros do Future Advisory Board da SIC Campinas. E recentemente tivemos juntos uma visita no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde conhecemos o laboratório Sirius. Mauri, qual foi sua reação? Tiver um investimento de R$1 bilhão. Bom dia, Tom. Obrigado pela oportunidade. Bom, essa visita realmente foi fenomenal. Assim, a estrutura que a gente vê montada e sabendo desse valor que foi investido, né, pelo governo brasileiro, é um negócio fantástico e dá orgulho de ser brasileiro. Mais do que até o investimento, eu fiquei muito impressionado com a tecnologia que há lá e com os técnicos que a gente vê assim, o know-how é brasileiro, né? Produções, peças, insumos que foram feitos lá no Sirius foram desenvolvidos, planejados, estruturados por brasileiros, né? Com tecnologia daqui, inclusive exportando, quer dizer, eles estão colocando essas tecnologias. Então, isso dá um orgulho de saber que existe um investimento, uma preocupação dessa, e que a gente imagina que até deva ser muito mais divulgado do que é hoje. Porque existe uma preciosidade e que, assim, fora do meio ambiente, eu até diria um pouco mais acadêmico, poucos sabem que existe, principalmente que isso daí está localizado aqui perto, em Campinas, né? Bom, parece uma nave espacial que chegou. Exato. Literalmente, que eu morava perto, eu passava, a gente viu desde a construção e parecia um OVNI, né? Exatamente. Na realidade... É um desconhecido. Pousou algo que eu não sei bem o que é, mas parece importante. Exato. Não, e era tão grande, eu passava em frente... No começo, a estrutura dava a impressão, puxa, será que vai ser algum estádio de futebol, né? Redondo, grande? Sim. A gente não fazia ideia. Realmente é fenomenal. É grande, muito bem estruturado e é um formato futurista mesmo, né? Sim, mas aí que a gente viu que, vamos dizer, esse formato é necessário pelo projeto. Exato. Essa aceleração de luz é um efeito circular. Exatamente. Então, nada lá foi, vamos dizer, nada que não foi inventado, reinventado sobre um conhecimento, e pelo que vemos, só tem 2 lugares no mundo semelhante. Exatamente. E a necessidade daquele tamanho para aceleração de partículas e depois as diversas aplicabilidades que existem, né? Quer dizer, não é só em um determinado item, mas você pode pegar indústrias dos mais diversos segmentos e ter aplicação, né? Você pode fazer testes, fazer todos os seus P&Ds ali e vai ter resultados que não conseguiria em outro lugar, né? Então, não, literalmente não consegue. Não consegue, exatamente. E na América, América do Sul, né? O sul do Equador é o único. É o único, exato. E nós vemos também que agora vai ter um novo investimento num projeto Orion, que é mais 200 milhões, que vai se tornar aquele conjunto único no mundo. Exatamente. E para um benefício assim que é eminente, né? Assim, estudos de vírus e uma série de assuntos que estão hoje em voga, né? Até em função do recente Covid que a gente teve, a gente não tinha onde testar, onde fazer os nossos próprios ensaios, produções, tinha que ser fora do Brasil.
E agora a gente vai ter uma estrutura aqui interna, proprietária dentro do Brasil, onde a gente vai poder fazer esses estudos e poder sair à frente, né? Não ficar na mão de terceiros ou né, de outros países. Para nossos ouvintes, ou para localizar, né, esse projeto Sirius, os laboratórios, né, que é um conjunto de laboratórios, estão no distrito do Barão Geraldo, em Campinas, literalmente divisão de cerco com Unicamp, com PUC, com o CPQD, com o CIT, uma série de empresas, Eldorado, que também tem muito foco em pesquisa e desenvolvimento das formas mais abrangentes. Cargill, quando você olha na parte agrícola. Então, esse quintal de Campinas se tornou realmente um dos centros, pondo tudo isso junto, maiores centros no mundo de pesquisa. Exatamente. Ali é um polo de excelência, né? Porque você tem a academia toda em volta ali, né? As universidades trazendo pessoas e jovens, inclusive, já sendo treinadas. O que eu achei interessante, até, Tom, que me lembrei agora, dentro do próprio projeto da Sirius, existe uma academia, uma universidade, que eles estão formando profissionais para o futuro, inclusive já com essa metodologia ou com essa mentalidade dessa inovação, de uma forma até diferente do que a gente tem nas universidades tradicionais, né? Então, são jovens que estão isso marcou, porque vocês sabem, o nosso tempo do Future Advisory Board, né? 7 anos conversando sobre o futuro. Exato. Uma das questões que sempre aparece é a falta de capacitação de pessoas. Exato. Em todas as empresas, em todas as áreas, não? O que falta é gente, o que falta é gente. Aí quando a gente viu esse projeto, de fato, você tem que treinar. Não tem onde achar as pessoas. Ao contrário do que eles falaram, as empresas do mundo estão vindo achar brasileiros aqui, treinados. Exatamente. Né? Nós estamos exportando profissionais, então a gente tem que gerar mais profissionais ainda para suprir a nossa necessidade, né? Não, mas essa acho que é uma mensagem para muitas empresas. A essência é de treinar. E lá vimos, né, literalmente, vários estagiários. Então, começam bem cedo. Exato. Então, você fala bem jovens em todo sentido, no meio de um investimento bilionário. Eu fiquei impressionado. Então, imagino que esses jovens devem ter quando entram lá pela primeira vez. Exatamente. Não, eu sendo assim, formação em engenharia tal, eu vejo uma excelência assim, porque engenharia é um negócio dinâmico também, né? Sim. E quando a gente vê aquele pessoal, assim, é uma atualização constante, é um estudo constante, não existe uma formação que você falou, pronto, estou pronto para ir para o mercado. Não, diariamente a gente vê que eles estão se reciclando e buscando excelência. Então, isso é de brilhar os olhos, né? Assim, realmente de primeiro mundo mesmo, né? Que eu vi também, vamos dizer, diferente de outras empresas de pesquisa, literalmente temos um laboratório que está aberto. Né? Então, ela oferece tudo aquilo que é um investimento bilionário, oferecem às empresas, entidades, e ajudam a montar qual é a pesquisa. Exato. Que é tão moderno que, obviamente, muitas empresas não sabem o que eu vou pesquisar. Exato. Então, vem essa ajuda na formatação do projeto, de colocação de pessoas qualificadas para ajudar, disponibilidade de áreas, equipamento, para realizar a pesquisa. Isso é das mais diversas áreas, farmacêutico, energia, agrícola, que nós vimos. Então, pega toda de A a Z de desenvolvimento de materiais, e quando se fala de energia, né? Exatamente. E o que deixa, assim, voltando um pouquinho para o início da nossa conversa, quando a gente fala em investimento, né, a gente vê que é muito importante ter essa junção do poder público com o poder privado, com as entidades universitárias, para montar um centro de excelência desse tipo, é um Tier 1, pensando aqui na América Latina, na América do Sul, é uma coisa realmente diferente, e com montantes de investimentos que você fala, puxa, realmente isso daqui está chamando atenção, e assim,
o que é legal, né? Passa governo e assim, vai ter mais investimentos. Então, não é que foi feito aquele investimento lá, porque foi aquele governo. Graças a Deus existe um pouco mais de continuidade, vamos dizer, que acho que é isso que o Brasil precisa, é uma continuidade no projeto e nos investimentos, né? Que a gente vira e mexe, a gente vê algum investimento, alguma infraestrutura muito grande, mas que passa um tempo, ela começa a não ter um investimento e ela vai deteriorando. E aqui a gente vê que ele está crescendo. Então, que assim continue, né, o Tom? Que a gente continue tendo essa evolução, governo após governo, independente do governo que estiver, né? Agora, você no seu papel de advisor de investimentos, né, em gestão, você já tem anos de experiência com as empresas, empresariado, obviamente dando conselhos de investimento. Né? Exato. E conhecemos bem o Brasil sobe e desce, infelizmente não tem nada linear, mas como tudo, vamos dizer, sempre tem oportunidades. Então, na sua percepção hoje, qual é o clima de investimento olhando para o nosso futuro? Não só dos sítios que nós vimos, mas de uma forma geral no Brasil. Olha, Tom, eu vejo... você comentou, realmente a gente não tem um ciclo muito linear, né, dentro do Brasil. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem uma resiliência, o brasileiro é muito resiliente, existe uma resiliência muito grande. Então, a gente tem um otimismo por natureza e fala, não, essas coisas vão... E assim, a gente vê que os investimentos continuam, né? É lógico que você tem tempos e tempos, né? Então, momentos diferentes de investimentos em segmentos diferentes. Atualmente, eu diria que infraestrutura... e hoje eu estou participando de um dos segmentos que está sendo muito bem investidos, que é a parte de saneamento. O meu background sempre foi tecnologia, né, telecom, e que também teve o seu boom de investimentos quando teve a privatização. E faz parte da infraestrutura. E é uma infraestrutura, telecomunicações. A mesma coisa aconteceu e continua acontecendo com energia. Hoje, grandes investimentos, na realidade, em energias renováveis, né? Então... a gente está buscando mudar essa matriz energética que a gente tem muito focada em hidrelétricas, né? Então, em fontes hídricas, mudando um pouco para eólica, fotovoltaica, hoje a gente já está falando de hidrogênio verde, e não só isolado nessa área de energia, na própria área de saneamento. Então, as infraestruturas estão se comunicando, né? Então, em saneamento, eu mesmo estou fazendo um grande projeto de geração de energia sustentável para as operações dentro da Iguar, né? E saneamento, ela está sendo muito bem vista, inclusive por investidores internacionais que estão olhando para o Brasil com bons olhos. Por quê? Porque em 2020, agora, a gente teve o novo marco legal do saneamento. E isso trouxe um olhar muito forte, assim, agora tem uma regulamentação, tem metas para ser atingida, tem universalização de saneamento básico, né? Oferta de água e afastamento de esgoto e tudo mais, né? Então, vamos dizer, esse momento que a gente está vivendo está atraindo grandes investidores. A própria Iguar é investida por fundos de pensão canadenses, né? E sempre tem essa busca de outros investidores buscando saneamento. A gente vê que fundos, inclusive aqui do Brasil, que tem algumas participações internacionais, estão entrando, inclusive, em saneamento, estão vindo players novos para o saneamento. Assim como, de novo, né, houve em toda a parte de telecom, houve um pouquinho antes e continua havendo na parte de energia, agora em saneamento está muito forte. A gente vê que quando a gente fala em infraestrutura, a gente não pode esquecer também da parte de mobilidade, né? Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser fortalecido. Eu sei que tem investimentos previstos aí, que são portos, aeroportos, a parte de ferrovias, que no Brasil poderia ser muito melhor utilizado, até para escoamento. Comparativamente falando, você olha Europa, Estados Unidos, Índia, China... tem muito chão para colocar trilho. Né? Não, e aí, fazendo uma
uma jogadinha, como você falou, existe muito chão no Brasil para fazer isso. Existe espaço, né? Existe. Então, agora a gente tem o governador de São Paulo falando em retomar aquele trem para unir São Paulo a Campinas, depois de São Paulo, Campinas, chegando ao Rio de Janeiro. Sim. Puxa, isso é fantástico, não ficar dependendo de por exemplo, de um transporte aéreo para vir do Rio para São Paulo, podendo vir com um trem rápido, não um trem bala, por exemplo. Então, esse tipo de infraestrutura, ela suporta o crescimento do Brasil, o PIB do Brasil. Né? Agora, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante salientar, que você falou do marco, né, de 2000. E nós falamos que o Brasil não é muito linear. Mas para o investidor estrangeiro, esse marco realmente, ela trouxe pelo menos uma aparência de linearidade. Exato. Uma certa, não aquela garantia, não quero usar essa palavra, mas uma probabilidade de aquilo vai permanecer apesar de mudanças políticos. Exato. Que vai ter uma permanência em tempo. Então, o investidor, e justamente quando estava falando de infraestrutura, nós vemos isso no Sirius, o investimento não é hoje para resultado amanhã. São sempre investimentos massivos a longo prazo. Exato. Então, esse prazo, muitas vezes, vai estender além de uma ação política. Exato. E exatamente isso. O que eu vejo é que assim, esses marcos, eles trazem, como você falou, não trazem uma garantia, mas trazem talvez um pouco mais de segurança, principalmente para o investidor estrangeiro, pensando o seguinte, puxa, agora eu tenho um tempo de investimento, de retorno, e além do mais, existem metas que eu preciso atingir, né, que são as universalizações. Então, assim, eu lembro de quando a gente estava em telecom, a gente tinha exatamente a cobertura, o quanto que a gente tinha que crescer, aí foi do 3G, do 4G, do 5G, tinham metas de atingimento e tal. A mesma coisa em saneamento, existe uma meta de atingimento com esse novo marco, de chegar a 99% de casas cobertas até 2033 com 99% de cobertura de água e de 90% de esgotamento sanitário. Né? Está falando de todos os municípios? Todos no Brasil, de nível 5 Brasil. 5.000 municípios, é isso? Exatamente. Então são 5.000 municípios e aí você pode ver que até recentemente estão havendo leilões com muito mais frequências agora, né? Onde a gente vê, de novo, novos players entrando. A Iguá mesmo ganhou, agora recentemente, um leilão que foi lá no Rio de Janeiro. Era uma empresa que era do SEDAI. A gente obteve ganhamos o leilão, foram 4 lotes, na verdade. A gente ganhou um dos lotes. A gente está na Barra da Tijuca, Jacaré, toda aquela região. E assim, tem espaço para crescer e a gente vem... Você falou, tem chão, né? Tem chão, tem muita coisa para fazer e investimento para serem colocados. Então, tem metas de investimentos, né, de CAPEX que você tem que fazer nessa operação e de cobertura, né? Então, o investidor que está aqui por trás, ele fala assim, pô, já sei, pelo menos consigo enxergar um plano de negócio onde eu sei o quanto que eu vou investir, em qual timing, qual o cronograma desse investimento e como que eu vou retornar isso daqui fazendo essa cobertura e atingindo as metas eu concordo, porque a gente vê o investidor estrangeiro e os grupos, como você mesmo comentou, eles precisam investir. Precisam. Eles estão montados para investir. Exato. É um fundo que é montado para os funcionários canadenses, obrigatoriamente eles têm que investir. Exato. Mas também, falando de governance, eles têm todas as regras de seguir para o destino do dinheiro. Isso. Então, tudo isso está acontecendo. Então, você falou que o xadrez, né, o tabuleiro do xadrez é complexo, mas ele está funcionando. Está funcionando. E eu costumo dizer, né, eu participo lá de um conselho, de um fundo de investimento do meio ambiente, e a gente costuma dizer lá, assim, dinheiro é até um pouco... É engraçado a gente falar isso, mas dinheiro não falta. O que falta são projetos. Eu projetos bons. Faz anos que eu falo isso. Dinheiro tem. Dinheiro tem. Não dinheiro é por falta de tem, dinheiro. É por falta de quem é capaz de receber. Exatamente. Me mostra projetos bons que, puxa, a gente acha investidor que está apetitoso para fazer, né? Mas
de novo, precisa de projetos bons, são projetos que vão fazer a diferença, né? Como o de Sirius, né? Como o Sirius, é o que nós vemos. Então, isso é só animador. Exato. Bom, Mauri, quero te agradecer seu tempo e compartilhar a experiência. Como é que nossos ouvintes podem te achar? Tom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer participar aqui com você. E para me achar, o meu LinkedIn, Mauri Ono, tudo junto no LinkedIn, lá vai ter todo o meu portfólio e os meus contatos. Muito bom. Obrigado novamente. Obrigado, Tom. Então, para nossos ouvintes, é Mauri Ono, é M-A-U-R-I, o sobrenome é O-N-O. O-N-O. Então, você vai achar no LinkedIn, Mauri Ono. BBN Brasil é um oferecimento do Focus MI Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site focusmi.com. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.